Fala pessoal, eu sou Maurício da Betel, Casa de Oração, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu queria nesse dia estar compartilhando uma mensagem com vocês. Se você tem a sua Bíblia aí na sua mão, abra comigo ela no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. A palavra diz assim: tratando-se de profetizar, fale 2 ou 3. Os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Sabe? Domingo o nosso pastor ele pregou uma mensagem e no final praticamente da mensagem ele citou essa mensagem, essa passagem, e essa passagem em si, ela tocou muito meu coração. Sabe? Eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre profetizar. Sabe, é interessante que nos nossos dias, não sei você, mas se você conhece alguém, ou se você já foi assim, ou se você está assim, as pessoas elas estão correndo atrás do profético, correndo atrás de alguém que vai dizer algo para elas que elas precisam ouvir, ou elas querem ouvir, algo da parte de Deus. Sabe que é interessante? Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é que nesses dias muitos estão correndo atrás do profético. Sabe, é interessante que essa palavra que a gente acabou de ler, ela diz assim: tratando-se de profetizar, fale 2 ou 3, os outros julguem o que foi dito. Sabe que é interessante? Outro dia eu estava meditando sobre isso e uma das passagens que veio ao meu coração foi a passagem que fala a respeito que quando há falta de revelação ou de conhecimento do alto, o povo se desvia. Isso está em Provérbios. Sabe o que acontece nos nossos dias hoje? Muitas vezes pelas pessoas elas não vêem mais o profético, muitas das vezes elas estão perdendo a fé, elas estão se desviando, elas estão correndo atrás do profético, correndo atrás de uma mensagem de Deus. Sabe o que é interessante? Eu estava examinando essa passagem e uma das coisas que o Senhor disse comigo, que o Senhor falou comigo foi: examine as profecias, para ver se elas procedem de Deus ou não. Sabe que é interessante? No livro de Atos 16, versículo 16, fala que Paulo estava numa cidade pregando e vinha uma menina atrás dele dizendo: eis aí o homem de Deus. Ela vinha gritando, ela vinha anunciando quem Paulo era. Sabe que é interessante? Aquela menina ela tinha um espírito de engano sobre a vida dela. Sabe? E é interessante que se você for olhar, essa menina ela tinha um espírito de profecia, ela profetizava coisas, ela tinha um espírito de adivinhação. Sabe, é interessante que nesses dias muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo manipuladas. Eu por exemplo, assim, eu já vi várias pessoas dizendo para outras o que elas querem ouvir. Daí tu para e pensa, vê se isso aí não é um espírito de engano, vê se muitas vezes isso aí não é um espírito manipulador, um espírito mentiroso. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, que diz assim: eu não desprezei as profecias, mas examine-as. Sabe que é interessante? A palavra diz examine. Uma das coisas que eu tenho comigo é ver se isso tem a ver com a palavra de Deus. Sabe, uma das coisas que eu tenho comigo, se é de Deus, se cumpre, se não, não se cumpre. Sabe o que acontece muitas vezes as pessoas também elas estão emocionadas. Elas querem te dizer algo da parte de Deus. Sabe o que acontece hoje? É muito comum as pessoas dizerem algo que não é de Deus, que muitas vezes é da carne. Como a gente pode examinar se é de Deus ou não? Baseado na palavra, baseado naquilo que o Senhor diz. Por que esse texto que a gente leu, ele diz assim, 2 ou 3 falem, os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Sabe o que é interessante? Às vezes eu vejo pessoas falando e profetizando, até para mim já aconteceu, até para pessoas que eu conheço, coisas, e muitas das vezes tu vê que aquilo ali não é de Deus, tu vê muitas vezes que aquilo ali não é uma profecia baseada na palavra. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus, ela diz que a menina, ela ia atrás de Paulo anunciando algo que ele era, sabe? Muitas das vezes hoje o espírito de engano faz exatamente isso. Ele fala aquilo que você é, aquilo que você já tem, e você fica acreditando numa mentira, porque você pensa, uau, a pessoa está profetizando algo que Deus vai fazer na minha vida, mas às vezes Deus já está fazendo.
Sabe o que é interessante? Paulo teve um discernimento de espírito e virou e repreendeu aquele espírito imundo. Sabe o que acontece hoje? Muitas das vezes a gente tem visto pessoas enganando outras pessoas, pessoas com espírito de adivinhação, com espírito maligno. Eu estava meditando sobre esse texto e uma das coisas que me chama a atenção é quando o livro de Provérbios diz: quando há falta de profecia, o povo se desvia, ou quando há falta de revelação do alto. Sabe o que é interessante? Às vezes você está num lugar e as pessoas, elas desprezam a profecia. Sabe o que é interessante? Esse texto que eu citei para você de 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Sabe o que é interessante? Ali diz assim: não desprezei, não tratem com desprezo as profecias, mas examine-as. Sabe o que é interessante? Às vezes, se você for olhar, muitas pessoas em muitos lugares hoje, as pessoas desprezam o falar em línguas, desprezam o profetizar. E é interessante que o versículo 21 diz assim: mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. A gente tem que aprender que às vezes algo que a pessoa está profetizando a nosso respeito, a gente tem que analisar e reter o que é bom. É interessante que muitas vezes as pessoas profetizaram coisas para mim no passado, coisas que eu sei que são da parte de Deus, que não aconteceram na minha vida ainda, mas eu sei que estão prestes a acontecer. Sabe o que é interessante? Quando é de Deus, parece que a gente caminha para o propósito. Sabe o que é interessante? Às vezes, quando a pessoa profetiza algo, a gente caminha para o propósito. A gente não faz força, a gente não geme, a gente não chora para chegar lá. Sabe o que é interessante? Eu estava meditando sobre esse texto e uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo a respeito também de errar. Sabe, às vezes você profetiza algo e muitas vezes por falta de experiência, por não conhecer muito bem as coisas de Deus, você acaba falando coisa que não é de Deus. E muitas vezes também não é um espírito de engano. Muitas vezes você errou, porque de repente você estava na emoção. Tem uma palavra que corrige tudo isso, que ela se chama me perdoa. Eu errei. Sabe o que é interessante? Eu estava meditando sobre esses textos e uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo foi: busque com dedicação. Se você for olhar o texto que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 39, para ser mais exato, vai dizer assim: ó, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Sabe, a gente pensa assim, tem gente que nasceu para aquilo, e é verdade, tem gente que nasceu para profetizar, tem esse dom na sua vida, mas a gente também deve buscar com dedicação. Senhor, eu quero profetizar na minha igreja, eu quero profetizar no meu ministério, me dá essa unção, me dá esse discernimento de espírito, eu quero ser uma pessoa cheia do avivamento, cheia do Espírito Santo, me dá essa unção. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus diz assim, ó: e não proíbam o falar em línguas. Outra coisa que acontece muito hoje, as pessoas elas têm se escandalizado com falar em línguas, com profetizar, com falar em línguas nas reuniões. Sabe uma das coisas, no momento que você começa a aprender isso, no momento que você começa a reter isso nos cultos, você está dizendo assim: Espírito Santo, fica do lado de fora, aqui quem manda sou eu. Sabe? E isso não pode acontecer nas nossas reuniões, isso não pode acontecer porque a gente está impedindo o mover de Deus. Sabe o que é interessante? O livro de Coríntios também vai dizer que quando uma pessoa tomada pelo Espírito Santo fala, as pessoas elas reconhecem, ninguém precisa dizer para elas isso é Deus, as pessoas reconhecem porque Deus fala no coração delas. Sabe, enquanto eu medito sobre isso aqui, mas o 40 vai dizer uma coisa muito interessante. O versículo 1 Coríntios 14, 40 vai dizer assim: mas tudo deve ser feito com ordem e decência, ou com decência e ordem. Deixa eu falar algo para você. O nosso Deus, o Senhor, Ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus de baderna, sabe? É interessante que tudo deve ser feito com ordem e decência. Sabe de uma coisa? Se você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, saiba que Ele vai te dar um dom de profetizar. Ele vai te dar o discernimento de espírito. Mas saiba de uma coisa, tudo tem que ser com ordem e decência. Cara, deixa eu te falar uma coisa para você através desse vídeo. Seja uma pessoa avivada, seja uma pessoa tomada pelo Espírito Santo. E saiba que aonde você for, o Espírito Santo vai tomar sua vida e você vai ser
boca de Deus naquele lugar. Que você possa ter essa vontade de ser uma pessoa que profetiza, que você tenha essa vontade de ser uma pessoa avivada pelo fogo de Deus, em nome de Jesus. Eu queria te pedir duas coisas: compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas, compartilha no Facebook, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, isso vai estar nos ajudando muito, amém? Eu espero que essa mensagem ela tenha abençoado a sua vida. Deixe o seu comentário, conversa conosco aí nas redes sociais, que Deus te abençoe de verdade. Eu espero que essa mensagem ela mude a tua visão a respeito disso, a respeito de profetizar, a respeito de falar em línguas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia e que seja um dia tremendo para a sua vida e que o Senhor possa falar contigo nesse dia também, em nome de Jesus.